Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Esse texto, Desprendimento dos Bens Terrenos, como eu falei no vídeo anterior, ele é um pouco longo, então eu quis dividir, né, para não ficar muito longo, senão, assim, não dá para fazer, eu pelo menos não faço no tempo em que a gente tem. E espero que também dessa forma, sendo dividido, não fique cansativo. Mas é um texto, é como todos do Evangelho, né? Mas é que às vezes a gente não se apega ou tem um conceito errado, né? Sobre o assunto que o texto nos traz. Então eu acho que ouça com atenção, com calma, com reflexão, não deixa só aqui, traz para cá, procura refletir no dia a dia, isso faz sentido para mim, porque às vezes a gente refuta logo alguma coisa que a gente ouve e de repente no dia a dia você descobre que, então era isso. Comigo N vezes acontece, muitas vezes acontece sobre algo que eu estou assistindo, que eu estou vendo, enfim, que eu estou aprendendo. Às vezes eu acho que não tem nada a ver comigo e aí de repente eu falo, tá, então aquilo também tem relação com isso. Então por isso que eu tô te falando, ouça com atenção, porque é um texto muito importante, como todos do Evangelho, lógico, né? Então, esse texto ficou para a gente falar, né, sobre a cobiça e os apegos dos bens materiais. No anterior, diz o texto, né, o texto nos traz que Deus nos emprestou e a gente tem que restituir, a gente tem que prestar conta do que nos foi emprestado. Não vou me demorar muito falando, porque senão o tempo corre como louco. Vamos lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os bens que Deus nos confia, né? Aqui o texto, não sei exatamente esse, mas esse do Servir a Deus e Mamon, ele fala muito das grandes fortunas. Mas não só das grandes fortunas, de tudo que eu tenho comigo, né? Que eu vejo que, o que se eu conquistei, não precisa ser grande fortuna. O que é meu, né? De matéria, no caso. Então a gente avalia, porque assim, os bens que Deus nos confiou, ele excita em nossos corações uma ardente e desvairada cobiça. E com isso, o que acaba acontecendo? Você acaba ficando muito apegado a esses bens e fica difícil de você contribuir com o próximo, porque veja, Deus confiou a nós. Só que não é só nosso. Ele nos confiou por alguma razão, porque eu mereço, ou porque eu sou mais inteligente, não mais inteligente, ou eu tenho mais habilidade para lidar com isso, né? Para lidar com essa questão do dinheiro e tudo mais, para fazer multiplicar e com isso beneficiar mais pessoas. Então entenda, ele me emprestou, ele me confiou, ele é bem isso, ele confiou em mim. Então, eu tenho que fazer de acordo e não tipo assim, é só meu, pronto, acabou, é porque eu mereço, é porque eu sou melhor que os outros, não. E por que isso? Porque quando a gente tem poder, quando a gente tem dinheiro, então a gente tem que tomar cuidado para não se deixar pela cobiça que isso nos desperta, né? Que desperta, que excita os nossos corações. E é fácil falar, às vezes a gente fala, não, mas se eu tivesse dinheiro, não, eu não tenho esse apego, não me despertaria essa cobiça. Mas a hora que você tem tudo isso na mão, é outra perspectiva, é outra situação. Então, sim, quando a gente não tem, é fácil falar, mas quando a gente detém isso, aí já é outra coisa. A gente não costuma refletir, né, que a gente se apega a uma fortuna perecível e é tão passageira como nós mesmos, né? Então a gente se apega a algo que tá aqui agora e daqui a pouco, como nós. A gente tá aqui agora e de repente já não está mais. E um dia nós teremos que prestar contas ao Senhor daquilo que Ele nos confiou, daquilo que Ele nos concedeu. Então Ele me emprestou e eu tenho que como aquela passagem dos talentos, né? Deu um talento para um, 2 para outro, 3 para outro, acho que foi essa quantidade, ou 5. Enfim, a questão é,
que o senhor deu ao servo ali. Quando voltou, o servo teve que prestar conta do que fez com esses talentos. Um multiplicou, o outro multiplicou, o outro ficou com tanto medo de perder que deixou lá parado. E como eu vi uma vez já, dinheiro, né? Se você não faz nada com isso, é inútil. Não era isso que eu ia falar, mas enfim, mais fácil por esse meio. É inútil, fica lá uma coisa parada, sem utilidade, nem para você e nem para o próximo. Então ele nos confiou algo, peraí, vamos pôr a cabeça para pensar, sabe? Vamos refletir mais, vamos buscar mais para ver, então tá, e agora o que eu faço? A gente se esquece que pela riqueza fomos investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra para distribuir de modo inteligente, de forma inteligente. Então é isso. Você entendeu? Então, se de repente Deus nos confiou, é porque eu fiz por merecer? Tudo bem, mas provavelmente também, e também tem a outra questão que às vezes ele viu que eu tenho a capacidade de distribuir de forma inteligente, né? Vou repetir esse trecho. A gente se esquece que pela riqueza fomos investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para distribuir de forma inteligente. Então, a riqueza que foi investida em mim, e isso é uma responsabilidade muito grande, então você viu que junto com a riqueza veio uma responsabilidade. E eu tenho que usar isso, digamos, fazer com a riqueza que foi investida em mim, fazer algo inteligente, distribuí-la de forma inteligente, fazer a caridade. Então, por mais que eu tenha, porque eu tenha conquistado esse espaço, essa condição de receber essa riqueza, ok, só que é para eu fazer de forma inteligente algo com ela. Ministro da caridade na terra, entendeu? Então, quando a gente usa somente para o nosso proveito que nos foi confiado, só seremos depositários infiéis. Então, essa riqueza foi confiada para mim. E como foi falado no texto anterior, para ser distribuída de forma inteligente, ministro da caridade na terra. Aí, se eu uso essa riqueza só para mim, eu sou um depositário infiel. Não vou estar fazendo o que Deus me confiou a ser feito. Por quê? Porque nós não utilizamos de forma correta o que nos foi confiado. E isso é egoísmo, né? Trouxe pra gente, pra gente utilizar, pra gente compartilhar, e não, ficou tudo só pra mim. E aí, o que acontece? Eu vou estar contraindo mais dívida, no sentido de que, se eu não tô fazendo o que tem que ser feito, não foi isso, né? A proposta não foi essa, então, quer dizer, se eu era pra eu ter feito uma coisa, eu fiz outra, aqui, depositário infiel, eu vou estar contraindo mais débito pra minha vida, e vou ter que trabalhar para quitar isso, tá? Que resulta desse esquecimento voluntário dos nossos deveres? A morte virá, inflexível, e rasgará o céu sob o qual nos escondemos e nos forçará a prestar conta. Porque, tipo assim, tô aqui mesmo, eu tô com esse dinheiro, vou fazer o que quiser, pronto, acabou. Só que chegará uma hora, tá? Que a morte vem. E aí eu vou ter que prestar conta. Aí vai ser cobrado tudo o que eu estou devendo. Ao amigo que nos favoreceu, é em vão iludir-nos na vida terrena, floreando com o nome de virtude, o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão chamarmos econômica e previdência aquilo que é simples avareza ou generosidade, o que não passa de fartura ao nosso proveito. Então, assim, generosidade, quando só está sendo, a única pessoa a ser beneficiada sou eu. Econômica ou eu não estou contribuindo de forma correta? Entende? Então, a gente tem que parar para refletir bem, porque quando as coisas estão ao nosso favor, às vezes a gente usa de desculpas para desculpar alguma atitude que a gente está tendo errado, sabe assim? Então, a gente usa algumas virtudes como desculpa
dos nossos atos, para desculpar os atos que a gente está tendo, atos esses indevidos. Um pai de família, por exemplo, que deixa de fazer a caridade, economizará e amontoará ouro sobre ouro. E ele diz que é para deixar os filhos o máximo de bens possível para evitar que caiam na miséria. É justo e paternal, ok? A gente não pode censurar isso. Porém, será esse mesmo o único objetivo desse pai? Será que isso é mesmo que está lá no fundo? Não é, antes de qualquer coisa, uma desculpa para a própria consciência, a fim de justificar para si e para o mundo o seu apego pessoal dos bens terrenos? Então, o apego é meu, mas eu uso como desculpa que eu vou deixar para os meus filhos para que eles não caiam na miséria. Onde, na verdade, isso é questão meu, é conteúdo meu e não tem nada a ver com o filho. Não que não tenha, mas é muito mais meu. Considerando que o amor paternal seja realmente a sua única intenção, será esse o motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? E aí? Vamos deixar para reflexão, né? Considerando que o amor paternal seja realmente a sua única intenção, será esse o motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? Então a gente vai para hoje com essa reflexão. E eu te peço que pare e reflita sobre isso e presta atenção no que isso te traz, no que isso te mostra, tá bom? Então é isso. Um beijo no seu coração. Raimundo Mariano Dias, Agente Espírita Brasil. Raimundo Mariano Dias, eu acredito que já tenha voltado com o estudo. Dá uma olhadinha, porque a gente necessita de conteúdo, tá bom? Um beijo no seu coração, beijos de luz e gratidão sempre.